Amigos do Saúde Digital, você que está na área da saúde, você sabe qual que é o câncer que mais mata, que mais acomete mortes na população feminina, nas mulheres? Eu tô falando... Não é o que mais mata, é o terceiro. Amigos do Saúde Digital, hoje vamos falar de um tema importantíssimo para as mulheres. Vamos falar do câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é o terceiro câncer mais letal, que mais mata a população feminina. E o detalhe importante, é um câncer totalmente passível de prevenção. Ele não é conhecido como um câncer genético, de herdado, ou que é das células, do DNA da mulher. É um câncer comportamental, é um câncer que ele é desenvolvido a partir do meio ambiente, do entorno em que a mulher está envolvida, onde que ela vive. E eu trouxe aqui a simpática colega e médica Stephanie Caser. Obrigado, Stephanie. Médica ginecologista, empreendedora, e vai falar conosco sobre esse problema, esse grave problema de saúde do câncer de colo de útero e da CIMI, que é a empresa, a sua startup. Seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. É um tema que me deixa triste de estar discutindo alguns números, e do que a gente vai falar aqui, mas muito feliz em poder estar levando informação de qualidade, em poder estar ajudando a mudar uma realidade aqui no nosso país que é tão importante para nós. Eu falo que é mulheres e pessoas com útero, para todos nós. Exato. Conta pra gente um pouquinho do seu background, Stephanie, antes da gente falar do business e da doença. Perfeito. Então, eu sou capixaba, fiz medicina no estado do Espírito Santo, comecei a atuar lá e a viver a realidade na saúde da mulher lá. Vim para São Paulo para fazer residência de ginecologia e obstetrícia, que eu fiz no IANSP, Hospital do Servidor Estadual, e me especializei em patologia do trato genital inferior, no mestrado na Unifesp. Então, essa é a trajetória acadêmica da Stephanie. Mas a trajetória clínica como mulher, como uma mulher que faz a prevenção, que faz a coleta do Papa Nicolau, e como uma mulher também que atua e trabalha junto das outras mulheres, a dor do rastreamento do câncer de colo é algo que eu vivi dos dois lados, privado e público. E elas são muito semelhantes. Então, isso foi o ponto principal quando parei e falei, gente, a gente continua rastreando um câncer que pode ser erradicado no nosso país, um método muito arcaico, um espéculo, de uma forma, de um exame que nós mulheres, a gente não se sente confortável. A gente faz porque a gente sabe que é importante, a gente faz porque é obrigado. Mas também de uma diferença dos lugares aqui no Brasil onde é fácil acesso à qualidade, a um serviço de qualidade, ao próprio exame, que parece tão simples, e outros lugares onde você não tem esse acesso, mas você mantém a importância de fazer esse rastreamento. Então, é essa dor que fez, a gente mudar tudo e propor essa mudança, da estratégia de rastreamento aqui no Brasil. Através da CIMI, que é a sua startup. Através da CIMI. Eu vou aprofundar mais um pouquinho no problema, porque não é apenas ser um exame chato, doloroso e complicado de ser feito. O lance é que a reprodutibilidade, você garantir a qualidade desse exame, é muito difícil, espalhado pelo Brasil afora. Conta para mim os 3 tipos de exame para prevenção do câncer de colo de útero, desde o mais barato e o mais elementar até o padrão ouro hoje. Então, uma coisa que a gente confunde muito aqui no Brasil é exatamente isso que você falou. Quando a gente fala em Papa Nicolau, vem na nossa cabeça o raspado das células, o espéculo, a escova e o raspado. Isso é um dos 3 tipos de rastreamento do câncer de colo. Quando a gente preconiza o rastreamento em países que não tem dinheiro nenhum, ele é feito não com Papa Nicolau, ele é feito com a visualização direta do colo. Você passa o espéculo, joga o ácido acético, que é algo que ele mostra se tem alguma alteração ou não, e visualiza olho nu. Esse é o mais barato. O meio termo é o Papa Nicolau, que é o raspado das células, mas que depende também muito do ser humano, das etapas de leitura dessa célula, ela é toda humana. E o padrão ouro pela Organização Mundial de Saúde é o rastreamento através do DNA HPV de alta sensibilidade. Quando a gente fala em rastrear o HPV, existem várias dúvidas e perguntas. Mas quando a gente fala em alta sensibilidade, o exame que é preconizado é através do método da leitura
PCR. Então, é DNA HPV alto risco por leitura PCR. Perfeito. Aí, vamos novamente explicar lá. Eu, quando estava lá no internato, eu fiz programa de saúde da família, fui médico do PSF, e era rotina prática colher o Papa Nicolau. Então, primeira etapa, passar o espéculo. Segunda etapa, passar o ácido acético, avaliar o olho nu. Depois fazer a etapa de colocar como é que chama aquela solução que você coloca para O iodo. o iodo? Isso já é uma amplificação. Isso já é o exame da colposcopia, que o ideal é você fazer ácido acético e iodo com o microscópio. Então, tem alguns lugares que você faz os dois juntos, coleta o Papa e faz a colposcopia. Mas a colposcopia, na verdade, ela é um exame complementar. Ela está indicada para as pessoas que têm um exame de rastreamento alterado. Entendi. Ela não é um exame de rastreamento, ela já é um exame complementar. Exatamente. E voltando ao Papa Nicolau, são várias etapas que dependem da condição humana, e isso pode haver falhas nesse processo e dar falso negativo, o que reduz a acurácia do método do Papa Nicolau. Né? Então, são várias etapas de você pegar essas células do lugar correto, você passar na lâmina, você mandar para o laboratório, tem a parte de transporte, e depois tem uma outra pessoa que vai avaliar essa lâmina. Né? Então, são vários pontos para ter erro. É um processo com várias mãos humanas. Então, assim, cada corpo é um corpo, a gente já começa por aí. Cada paciente vai ter um colo do útero, uma posição, às vezes é fácil de coletar, às vezes é difícil. Então, depende de um profissional que esteja coletando. E mesmo um profissional muito capacitado, a chance, né, dele conseguir coletar não é 100%. Então, isso já gera uma dificuldade. Então, ele fez a coleta da lâmina, passou isso na lâmina, fixou com álcool, então você já perde. Tem que coletar uma quantidade de material ideal, no local ideal, passar para a lâmina, manter essa quantidade na lâmina, fixar da forma certa, depois isso é levado para o laboratório, aí é feita a análise, essa análise é feita por outro profissional. Então, nessa jornada, a gente já teve muitos momentos onde você perde esse material. E é por isso que a acurácia, ou seja, a qualidade do exame, ela é baixa. É um exame que ele tem acurácia aqui, a média nossa é de 50% a 60%. Isso é muito baixo. E um ponto muito importante é que no nosso um dos pontos de dor, né? Na nossa análise, você tem que coletar 3 tipos de célula, não basta uma. Então, não é simplesmente você ir e fazer o Papa, é você ir fazer um Papa onde ele seja satisfatório, com 3 tipos dos epitélios, né, dessas células, para você conseguir fazer uma avaliação. Porque você pode ter um Papa negativo, mas ele só veio com um tipo de célula. E aí, quando você consegue coletar um positivo, quando você consegue coletar um com 3 tipos de célula, ele vem positivo. E você não sabe há quanto tempo ele já era positivo. Esse é o maior problema que a gente tem da análise de citologia. E é por isso que a Organização Mundial de Saúde, já os grandes centros de referência, preconizam no mundo todo que o rastreamento seja feito por DNA HPV de alta sensibilidade. E não mais pelo nosso tradicional Papa Nicolau. Perfeito. E aí que entra a CIMI. E é aí que entra a CIMI. Então, conta pra gente. Então, a CIMI, ela nasceu de uma tese, né, de uma tese científica. Ela vem do meu mestrado na Unifesp, que é justamente sobre a estratégia de autocoleta vaginal de DNA HPV nas mulheres brasileiras. Qual é a nossa capacidade, e essa tese foi muito bem validada, é algo que no mundo ela já existe, já tem países que usam como rastreamento governamental o DNA HPV através da autocoleta. Um exemplo muito legal que eu gosto de falar é a Austrália, que vai ser o primeiro país do mundo a erradicar o câncer de colo. E como que ela conseguiu? Uma instituição privada incitou essa mudança, foi a pioneira, né, dessa transformação. E à medida que tudo foi funcionando muito bem, o governo adotou isso como uma verdade. Então é justamente isso que a CIMI traz para dentro do Brasil. Não é uma tecnologia que está longe, que está fora do nosso alcance. É uma tecnologia que está aqui, que a gente consegue usar. Ela consegue entrar... Eu sempre brinco, né? Que não é ir até ao ginecologista. É levar um pedacinho da consulta, que é muito importante, para dentro da casa das nossas mulheres. Isso sim rompe o acesso, rompe as barreiras geográficas. É ampliar o que a gente precisa ampliar. Perfeito. Né? É levar aquela parte do exame ginecológico de prevenção que deveria ser feito, é feito e tem que ser feito, de colher o Papa Nicolau para casa da paciente, usando uma metodologia muito mais
com maior acurácia para a detecção do câncer. E aí que eu quero que você me explique agora como que é o passo a passo da mulher. A mulher vai fazer o quê? Vai comprar onde? Que ela faz quando chega em casa? Explica o passo a passo. Hoje, como que a mulher faz? A CIMI, ela tem conversado com algumas operadoras, com alguns médicos muito interessados em ter isso dentro das suas clínicas, hospitais, isso é muito interessante. Mas falando direto para a nossa consumidora, hoje ela conseguiria entrar no site da CIMI, fazer a compra, isso chega na casa dela. O kit de autocoleta é super simples, ela faz a coleta e deixa num ponto. Esse ponto, a nossa ideia é que ele sempre esteja presente a 800 metros da casa dela. Então, é um ponto de coleta. Ela vai fazer em casa essa coleta via vaginal. Então, ela não tem que se preocupar em encontrar o colo do útero, porque a pesquisa do DNA HPV ela é feita através da coleta vaginal. Então, é muito mais simples. Porque uma das dúvidas que as pessoas têm é, mas como que eu vou saber onde está o meu colo? Como que eu vou saber onde coletar? Não precisa ter essa preocupação. O nosso time fica suporte 24 horas em casos de dúvida de coleta dentro do próprio site. Ela fez essa coleta, deixou no nosso ponto. A gente chama de drop-off, né? É só deixar, não tem que pegar fila, não tem que pegar senha, nada. E depois disso, a gente recolhe, a gente faz a análise para 14 subtipos de HPV, né? Os mais prevalentes aqui no Brasil. E ela recebe um relatório, que uma das coisas que as mulheres que estão assistindo vão entender é justamente que às vezes a gente pega o nosso resultado do Papai Nicolau e não entende nada. Fala, tem alguma coisa errada, tem algum problema aqui. E isso é uma coisa que a gente se preocupou bastante. A gente quer que ela receba um relatório, não só com o que ela tem ou deixa de ter, mas um relatório também com quais são os próximos passos. Eu falo que a CIMI é muito mais do que uma autocoleta. A CIMI é um universo de saúde íntima. Eu quero que a paciente entenda o que ela tem, faça o seu rastreamento, saiba quais são os próximos passos e, num futuro muito próximo, consiga, dentro da mesma plataforma, ter acesso a todas as outras exames complementares ou tratamentos e cuidados que ela realmente precisa. Perfeito, perfeito. E vamos, deixa eu só aprofundar aqui. Ela recebe, ela entra no site, paga com o cartão de crédito, recebe em casa um kit. Esse kit é o quê? Um swab? O que é um... Esse kit é um autocoletor vaginal. Ele é diferente de um swab. Ele é realmente, parece um pincel. A ponta dele são algumas estruturas indolores, totalmente indolor, que você só precisa passar ao redor da vagina. Na parede no introito vaginal, na parede da vagina. Exato. Não é na vulva, na parede. Na vulva. Perdão. Na parede da vagina. Na parede da vagina. Uhum. Não é na vulva, tá? E depois disso, ela recebeu o relatório, né? Ela tem uma teleconsulta conosco. Essa teleconsulta, ela é relacionada à saúde íntima da mulher. A navegação, para você saber o que você precisa fazer. O meu HPV veio positivo, alto risco 16, então eu preciso fazer uma colposcopia. Vamos resolver isso? A gente já leva, o cuidado integral, a gente já leva essa paciente para nossa parceria, um serviço de parceiro, né? Para referência para ela fazer o exame. Então, é justamente conseguir guiar e a mulher entender. Muitas vezes, o que a gente tem hoje, quando a gente tem muito acesso à informação, tem um lado bom e tem um lado ruim. Né? Então, é trazer tanto a informação, mas também todo o cuidado à navegação e monitorar essa paciente. Quais são os próximos passos? Qual tratamento ela precisa? Qual exame complementar ela precisa? Quando ela precisa repetir o exame? A mulher não tem que se preocupar com mais nada disso, a gente vai fazer tudo isso para ela. Entendi. Uma vez que eu fiz, mandei, né, coletou, a CIMI vai me dar o relatório e eu vou ter um resultado. Vocês testam 14 subtipos do HPV. Isso. Desses 14 subtipos, quais são as possibilidades de resultado, de caminhos? Qual que é o fluxograma possível para o paciente? Negativo, né? E dos 14 positivos, a gente tem os 4 mais agressivos. Quando a gente fala dos subtipos, não existe um consenso no mundo. E a gente tem que pontuar muito bem a individualidade de cada território. Então, aqui no Brasil, América Latina, quais são os principais, quais são os mais prevalentes, os mais incidentes, quais geram mais um adenocarcinoma, um carcinoma escamoso? Isso é o ponto principal. Então, nesse nosso fluxograma, tem 4 subtipos que se diferem dos outros 10. Tá? Esses 4 subtipos são os mais agressivos, 16, 18, 31 e 33. Então, vindo um desses positivos, além de um relatório, além de ter o que ela pode fazer para melhorar o estilo de vida, ou para mudar alguns riscos, principalmente, porque, como você falou no começo, é um câncer que está relacionado ao estilo de vida, e a gente também já conduz ela para fazer a colposcopia. Nesse caso, ela precisa fazer a colposcopia, porque muitas vezes
o HPV, ele sempre altera antes de alterar o Papa Nicolau. Então, o que a CIMI faz é descobrir, antes mesmo de você ter uma alteração no que é o método usado hoje, o que a paciente precisa fazer e qual é o acompanhamento que ela precisa fazer. Então, essas pacientes precisam de uma colposcopia. As demais pacientes vão precisar repetir o exame a cada 6 meses, 1 ano. Porventura, isso a gente vai fazendo essa individualização dos casos. Perfeito. E vocês, aí você, quando tem esses 4 subtipos mais agressivos, elas passam por uma teleconsulta com a CIMI, é isso? Todas as mulheres têm direito a uma teleconsulta com a CIMI. Todas? Inclusive as O serviço negativo? de autocoleta, ele oferece essa teleconsulta. É da autonomia e independência da mulher se ela vai querer ou não essa teleconsulta. O relatório chega para ela. Com um médico? Com o ginecologista da CIMI. Tá? Perfeito. E aí, nesses 4 subtipos, ela tem indicação de uma colposcopia. Vocês vão referenciar para um serviço parceiro de colposcopia? Exato. Hoje é dessa forma que a gente está fazendo. A CIMI é uma empresa early stage, né? Ela acabou de nascer e ela já tem tido uma atenção tão grande, um impacto tão bonito que nos deixa muito felizes. Mas ela ainda tem algo a evoluir. Se a CIMI um dia vai fazer essa colposcopia, quem sabe? Hoje nós temos grandes parceiros que fazem parte desse universo, dessa nossa jornada. E o processamento do exame são com parceiros também? Exato. E esse parceiro, ele está espalhado, vai espalhar pelo Brasil ou vão ser parceiros locais? O que vocês estão pensando? A ideia é que esse mesmo parceiro, né, espalhe junto conosco pelo Brasil. A gente começa no estado de São Paulo, mas a ideia é que em pouco tempo a gente esteja assim em todos os lugares. Pode divulgar o parceiro ou ainda não? Ainda não. Ainda não, tá bom. Tá? Mas a ideia é essa, sim, porque a gente recebe mensagem de muitas mulheres que moram em lugares onde justamente elas não têm o acesso. E é onde a gente quer chegar. Então, e muitas vezes esse parceiro vai estar lá. Exatamente. Então, essa é a nossa proposta. É bem legal. Essa é a nossa e aí proposta. A rede também vai ter o colposcopista indicado, você pode ser um referenciador, né? Um Sim. navegador da paciente para o cuidado de saúde que ela precisa. Exatamente isso. A gente entende, justamente por eu trabalhar nessa parte de patologia, eu entendo quais são as limitações, quais são os desafios e o que a gente mais precisa modificar. Né? O que tá acontecendo hoje não está dando certo, então a gente precisa modificar. E trabalhar com parceiros em diferentes lugares do Brasil, para alguns parece muito desafiador. A Unifesp ela é uma referência em patologia do trato genital inferior. Então eu, assim como os meus colegas pós-graduandos, né, chefes, a gente tem contato com ginecologista e centro de referência em saúde da mulher no Brasil todo. Então isso facilita muito a capilarização, né, do universo da CIMI. Não só o contato, mas você sabe filtrar o que é bom, o que é ruim, porque você é uma médica. Exato. Você é uma ginecologista. Exato. E aí tá muito do propósito aqui do Saúde Digital, é mostrar pessoas como você, porque a gente precisa de médicos pensando com essa sua cabeça. Mas fora da caixinha médica, pensando né? fora da... Então, já que a gente tá falando isso, vamos falar de business agora? Vamos falar do negócio? Massa. A gente pode pensar assim que, cara, mas CIMI tá numa etapa tão pequenininha da jornada da paciente, né? Mas quando a gente começa a aprofundar, a gente pega que o seu mercado é a metade da população, né? Não é exatamente a metade, porque tem uma faixa etária que você pode fazer esse exame, de mais ou menos de que idade até a idade, no início da relação sexual, né? Até qual idade é preconizado esse exame? Então, isso é uma mudança que a gente está tendo muito, né? O nosso protocolo, ele é feito no rastreamento do câncer de colo para mulheres de 25 até 65 anos. Existem outros protocolos no mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, que é a partir dos 21 ou 3 anos depois da primeira relação. E quando a gente fala protocolo, é o que o Ministério da Saúde fala para nós usarmos, para nós rastrearmos os médicos. Mas a gente sabe que a realidade é outra, né? A partir do momento onde a mulher já começa a ter relação, ela já procura o atendimento. E aí a gente entra num ponto que sempre gera muita polêmica. Porque existe a opinião do especialista e cada médico vai ter a sua opinião. Mas de forma geral, trazendo isso para dentro do business, e se a gente aplicar só dentro do mercado de 25 a 65 anos, a gente tem aí mais de 2/3 das nossas mulheres. Então é um número enorme, né? E aí, no momento que você está falando com essa pessoa, né, com esse paciente,
você tem um número infinito também de possibilidades de fazer esse negócio crescer, de fazer esse negócio dar certo, né? Sim. Então, você começa com um exame específico, totalmente escalável, que você já comprovou aqui pra gente a entrega de valor, né? Você traz mais conforto para a paciente, mais comodidade, mais conveniência. Você aumenta a chance dessa paciente fazer o exame, porque gera acesso e você ainda traz um ganho, um incremento de acurácia no processo. Então, você pode diagnosticar mais precocemente o câncer. Então, a proposta de valor está bem clara e tá bem óbvia. E no momento que você entrega isso para a paciente, acho sensacional o fato de vocês, todas as pacientes, terem uma teleconsulta. Então, ela já está comprando, ela compra uma teleconsulta e ganha um exame. Eu falo que é um serviço. É um Né? serviço. O autocoletor, ele existe no Brasil há muitos anos. Mas por que ninguém nunca colocou em prática? Não é tão simples. Apesar da CIMI ela ter nascido agora, o estudo dela, a análise, o estudo de quem são os nossos parceiros, né? Isso tudo acontece há muito tempo. Há muito mais tempo do que o que ela nasceu. Porque realmente são muitos desafios. A maioria, no primeiro desafio, fala, não vai dar, deixa pra lá. E a gente falou, não, a gente não vai deixar pra lá. Isso tem que acontecer, isso vai acontecer. E agora a gente vê isso acontecendo. Então, essa evolução da ideia que existe no papel para transformar algumas vidas, e agora a gente está vendo o caminho que isso está tomando e ser uma transformação de muitas vidas, isso que foi o nosso combustível, sabe? Para tudo fazer sentido, para o caminho ser seguido, independente dos desafios que existem no Brasil. Hoje você está full time na CIMI? Hoje eu tô full time na CIMI, os cofundadores também. Também? Quem são os cofundadores? Junto comigo eu tenho o Dr. Alexandre Seu. O Alexandre também é ginecologista, ele fez faculdade de medicina do ABC, ele se voltou muito mais para gestão empresarial, gestão de saúde. Então ele foi coordenador da Rede DOR, diretor da Rede DASA, então ele traz essa expertise. O Ian, ele foi CEO de uma empresa de telemedicina de saúde digital voltada para o B2C. E junto nós três fundamos, né? Eu e o Alexandre, a gente já vive isso há muito tempo, essa dor, né? Como ginecologista, então a gente sempre conversou sobre isso. E aí, em um determinado momento, foi quando a gente falou, a gente precisa de alguém que tenha um know-how para nos guiar. O Ian já esteve aqui, né, no nosso podcast, e é legal você contar como conheceu ele e como que startou esse processo. Eu fui trabalhar, né, na empresa de telemedicina, como ginecologista de telemedicina, em menos de um mês de trabalho. Eu sempre participei, algumas vezes até mais do que devia. Sempre quando eu trabalho, eu visto a camisa, eu entrego o coração. Então, eles me convidaram, aí a gente tem os chefes diretos, né, tem a parte hierárquica dentro da empresa, e os meus chefes falaram, Steph, você já pensou em trabalhar com gestão? Eu falei, já, mas eu preciso muito aprender algumas coisas. E foi uma escola, uma super escola. A gente vai fazendo um curso, outro, né, essa parte educacional, mas quando você vive o problema e você tá dentro tanto do atendimento, que é a porta de entrada, mas também na parte de gestão, daí foi quando eu fiquei como head de saúde da mulher, e vivi tudo isso. Quais eram as demandas de teleginecologia, digamos assim? O que a mulher buscava numa consulta à distância? Quais eram os pontos de dor? O que faltava para complementar aquela consulta? O quanto aquela mulher tá willing to pay, né? De classe A, B, C. A classe D a gente sabe que a gente encontra SUS dependente, né? Muitas vezes não tem nem o celular. Mas dentre essa classe, quais eram as diferenças e quais eram os pontos em comum? Então foi dessa forma que eu trabalhei junto com eles, né? E que a gente construiu alguns produtos voltados para a saúde da mulher nessa outra empresa. E agora a gente está juntos. Perfeito. Na CIMI. E conta um pouquinho dos números até aqui, se vocês têm investidores, como que estão os números até aqui que você pode compartilhar conosco? Os números que eu posso abrir, né? A gente fez o que nós chamamos de bootstrapping, então nós colocamos dinheiro próprio dentro da empresa para o começo mesmo, desde a abertura do CNPJ, tudo. E começamos a fazer o fundraising com anjos, né? Então, hoje é o momento que nós estamos. Tem alguns fundos interessados. A gente começa mais essa parte, né, de conversar com fundos.
Hoje a CIMI ela entrou no Female Force, que é um programa de aceleração voltada justamente para empreendedoras mulheres aqui no Brasil, e tem sido maravilhoso. O contato com pessoas de outros setores, de outras áreas, de fundos, de empresas muito mais maduras, né? Essa troca tem sido bem interessante também para o amadurecimento da empresa. Os nossos anjos, a gente tem desde médicos, a diretores de outras health techs, a geneticista. Então, é um grupo que realmente acredita na tese, na ideia, que entende do mercado. Então, isso também faz a empresa crescer muito mais rápido, né? Perfeito. Tem sido muito interessante. E onde que e o que vocês estão planejando? O que está no roadmap de vocês? Então, o nosso roadmap tem a parte do território, né? Hoje a gente está no estado de São Paulo. A ideia é que amplifique para território nacional em 1 ano, mas a gente tem aí nos próximos anos América Latina. Então, primeiro é o roadmap de território. Segundo, de produtos. Nosso pipeline começa com rastreamento de câncer de colo com DNA HPV, mas ele já tem o próximo produto é de doença sexualmente transmissível. Esse mesmo kit e esse mesmo serviço de autocoleta consegue fazer análise da maioria das doenças sexualmente transmissíveis e também entra na tese da mulher não querer se expor, de ser algo mais confortável, rápido, eficiente, né, conveniente. Então, a gente transforma essa tese também para doença sexualmente transmissível. E microbioma vaginal. Microbioma vaginal envolve tudo relacionado a candidíase de repetição, a flora vaginal. Então, quando a gente tem infecção de urina de repetição e, porventura, secreção vaginal que incomoda muitas vezes a mulher, que tem algumas que realmente necessitam de tratamento, esse rastreamento, esse diagnóstico. Então, dentro da jornada de saúde íntima, esses são nossos primeiros 3 autoexames que estão no nosso pipeline. Mas também, quando a gente fala em exames, existem outros exames a serem incorporados dentro do universo da CIMI. Isso vai ser, quando eu falo universo da CIMI, é porque é uma empresa totalmente criada para a nossa usuária, para a nossa cliente. Então, dependendo do que a gente encontrar ao longo da nossa jornada de demanda, de necessidade, é onde a CIMI quer atuar. Ô Stephanie, a gente tem 2 modelos aí, podemos avaliar 2 modelos de crescimento do seu negócio, né? O B2C, ou Business to Customer, né? Onde você vai vender direto para a consumidora final. Você vai ter que fazer um investimento em ads, Google, Facebook, Meta, para chegar a proposta de valor até ela, né? Ela vai ter que entender essa proposta de valor, que talvez não seja tão fácil à primeira vista, entender o que é um Papa Nicolau, talvez ela não tenha tanto esse conhecimento, para ela entrar no site, comprar e chegar o kit na casa dela. E também eu vejo um outro caminho, que é o B2B, né? O Business to Business, que é você distribuir o seu produto através de empresas que já têm o cliente, né? Que já tem esse canal do seu cliente, das mulheres. Por exemplo, hospitais, planos de saúde, rede de clínicas médicas, e aí eu acho que tem vários, né? Até uma loja varejista que ela pode ser uma Magazine Luiza, um Carrefour, toda aquela pessoa que tem o cadastro da sua persona, do seu paciente, pode ser um distribuidor do seu produto, e aí você ganha porque essa pessoa, você chega mais rápido nela, né? Esse seu distribuidor, geralmente, ele tem uma facilidade maior em comunicar, em passar a proposta de valor. Talvez isso acelere também o seu negócio. Vocês estão escolhendo qual, os 2? Como que vocês têm visto isso? E do go-to-market que você falou, a gente tem mais um, que é onde a gente tem visto e trabalhado muito, e tem sido muito legal essa criação, que é o B2B2C, né? Que você oferecer isso para um business e ele oferecer isso para o seu cliente. Então, isso envolve outras empresas de saúde, outras healthcares, isso envolve algumas clínicas também, e é onde a gente tem mais, como que eu vou falar? Não é fit, mas é onde a gente tem investido mais a nossa energia. O que acontece? Eu vou trazer um dado muito curioso. Porque quando eu falo isso, eu vivo uma dualidade. Por quê?
Abre seu coração aqui É. pra gente, hein? Você é uma médica empreendedora, os nossos colegas precisam escutar essas Precisam. estratégias aí, hein? Conta Porque pra gente. é um mix de mercado, né, de business e Aham. médico. Então, a gente precisa encontrar um ponto fluido, um ponto comum que faça o negócio ter o seu caminho. Então, quando o médico vai empreender, acho que esse que é o principal, a principal interrogação que inicia tudo e é onde a gente começa a construir toda a história. A Simi, quando nasceu a ideia, a gente criou uma landing page. E não teve nenhum Google Ads, a gente não investiu nada em marketing. Simplesmente criamos a landing page e enviamos aquela mensagenzinha sem nenhum compromisso. Uhum. Olha que legal. Em menos de 30 dias, eram 250 mulheres numa waiting list. A landing page era uma carta da fundadora explicando o conceito da Simi, explicando a autocoleta, a mudança da estratégia de rastreamento e, no final, uma chave para cadastro, para ver o interesse. Em menos de 30 dias foram mais de 250 inscrições. Isso foi muito chocante, porque a gente falou, a gente não pagou por nada disso. Simplesmente foi uma mulher enviando para outra. E agora, a Simi fez a sua primeira postagem, né, no Instagram. E quando a gente foi ver os dados, as análises, foram mais de 6 mil visualizações. O WhatsApp da Simi começou a receber mensagem de mulheres de todos os lugares do Brasil, querendo saber se já estava comercializando, se já estava na sua cidade. E isso tudo a gente viu muito mais acesso do B2C do que do próprio B2B, né? Mas dentro dessas procuras tiveram muitos médicos. E o médico, ele é importante na vida da mulher. E a Simi não quer substituí-lo. A Simi é uma ferramenta para atuar junto com o médico. Então, o próprio médico ter o interesse em recomendar, em ser a Simi uma ferramenta para facilitar o acesso das suas pacientes. O médico ginecologista que faz telemedicina, o médico ginecologista que tem paciente que mora em outro estado, o médico ginecologista que também entende a dor que é a coleta de um Papa Nicolau, e também entende que a acurácia do Papa Nicolau já não satisfaz mais a nossa população, que a gente precisa dessas modificações. Ter esse entendimento e ver o médico trabalhando junto da Simi foi muito interessante para nós. Então, o médico ele é responsável por fazer esse growth loop também, de levar para suas pacientes o que tem de mais moderno, tecnológico e acessível. Perfeito sua leitura. Agora eu fico numa dúvida de como que você consegue acrescentar valor para esse médico lá da ponta, que ele tem isso como um procedimento e geralmente ele recebe isso como um procedimento, né? Ele recebe a coleta do Papa Nicolau além da consulta dele. A ideia é fazer uma parceria em que ele vá receber também como um representante seu, da sua empresa, dessa maneira, é isso? Exatamente, em formato de parceria. Existem também os médicos que eles atuam em serviços onde eles não recebem, porque aí você está trazendo o médico que é o... De convênio. Exatamente. Então, o médico de convênio, hoje, o convênio, ele dá uma apertadinha no tempo de atendimento, no valor. E muitas vezes, nós mulheres, quando a gente vai para consulta, a gente precisa conversar sobre o que está acontecendo. E a gente não tem esse tempo porque tem que fazer o exame ou tem que fazer alguma outra coisa. Então, agregar também no portfólio do médico, da operadora, né, um exame que é muito mais acurado do que o tradicional, menos impactante, que ela consegue fazer em segundos, enquanto ele pode ofertar o melhor atendimento, retirar as dúvidas dessa paciente, fazer um atendimento de qualidade, isso é muito importante. Não, totalmente. Eu acho que o principal interessado aí nesse sistema de plano de saúde são as próprias operadoras, porque ela vai gerar redução de sinistralidade investindo em um exame que é escalável e com uma qualidade que você consegue garantir, né? Com certeza. Então, para a operadora, eu vejo com muito potencial de ser um distribuidor da Simi para as suas pacientes. Com certeza. Isso aí. Esse é um ponto... Esse é um ponto-chave, né? Esse é um ponto-chave. Ô, Stephanie, excelente. Parabéns pela sua jornada. Eu fico muito feliz de ver. E assim, eu sou médico, eu defendo mesmo a minha classe. E aí eu puxo a sardinha pros médicos, porque, sinceramente, esse negócio que você toca,
Ele poderia ser tocado por qualquer pessoa, qualquer profissional e não tem problema nenhum. Mas quando um médico, uma médica como você, que é ginecologista, eu vejo o brilho nos seus olhos de fazer isso acontecer. Conversávamos sobre isso em off, né? De deixar o atendimento e vir segurar nesse negócio para levantar ele, para fazer ele ficar de pé. É muito gratificante, porque são pessoas como você que vão trazer inovação para o nosso setor de saúde, que vão melhorar desfecho para o paciente. E eu repito, isso não é melhor e nem pior do que quem atende o paciente. São tão importantes quanto, mas a gente tem essa avenida, essa estrada, esse caminho, e ele ainda, infelizmente, é muito pouco desbravado. E você é um exemplo de uma profissional que está desbravando por conhecer o ambiente, conhecer o seu cliente, ter um propósito e levar ele adiante. Como se você estivesse à beira do leito, colhendo um Papa Nicolau. E parabéns para os médicos que fazem isso. E a gente precisa disso. E a gente precisa chegar ao Papa Nicolau, porque muitas das vezes nem Papa Nicolau tem. Muitas das vezes, nesse Brasilzão, né, a paciente nem consegue chegar na consulta do médico. Nem consegue passar o espéculo. E o que você está trazendo, o que a CIMI traz, é uma possibilidade a mais de gerar acesso, de trazer o paciente para o centro, de melhorar as condições de saúde. E fico muito feliz de estar podendo ajudar a divulgar isso e parabéns. Muito obrigada. Eu acho que isso que você falou agora no final é o principal, é trazer o paciente para o centro do acesso, é trabalhar junto. A CIMI é uma tecnologia trabalhando junto com os médicos, justamente com o paciente no centro de toda a atenção. O que é melhor para a gente? A medicina mudou muito. E aí eu falo que para a medicina mudar, para a gente moldar ela da melhor forma possível, é através de nós médicos. É assim que a gente consegue ter uma boa qualidade, com uma boa tecnologia, sem perder o lado humano da nossa medicina, que é muito importante. Então, é o que a gente conversou em off sobre pensar um pouquinho fora da caixinha. Para o médico, nem sempre é fácil, né? A gente tem a nossa educação, a nossa cultura, são anos de estudo. Mas é isso, é trazer o que tem de melhor no mundo business, junto com todo o conhecimento científico, validação científica, técnica, que a gente tem dentro da medicina. Perfeito. Obrigado. E depois você volta para contar mais novidades da CIMI. Eu que agradeço. Amigos, quero o seu feedback, o que você achou, dicas, quem você quer sugerir para estar aqui conosco. Agora, uma coisa bem importante que eu peço sempre: ajude o podcast Saúde Digital a se tornar mais conhecido, mais relevante. Você pode fazer isso de duas maneiras, ou as duas. Primeiro, vai ali dar 5 estrelinhas pra gente, onde você está escutando o seu podcast, se estiver escutando em áudio. E se você estiver escutando no YouTube, você pode seguir, você pode comentar, você pode compartilhar com mais pessoas para conhecerem a Stephanie, conhecerem a CIMI e conhecerem o podcast Saúde Digital. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.